Bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, muito especial nesse tema fantástico que é o combate à corrupção. Antes de passar para a deputada Jó Pereira, eu queria que o nosso amigo da CGU, o Genildo, o Nelton Martins, auditor da CGU, dissesse o que ele ia dizer no finalzinho do bloco e eu interrompi, ó. Não, o senhor não interrompeu, não. É porque surgiu na minha mente... O senhor realmente não interrompeu você, não. Surgiu um tema na minha mente aqui que eu acho que é prático, no momento, talvez um pouco polêmico, mas nem tanto, mas eu acho que permeia todos os nossos assuntos de transparência, de educação na escola. A gente sabe que existe um recurso do Fundef, né, indo para os municípios e estados, para ressarcir os estados, os municípios por meio Inclusive é algo que o Tribunal de Contas está acompanhando. Isso. Quem sabe a gente não desafia o nosso ouvinte, o cidadão, a procurar os meios de transparência, né, ativa e passiva. Quando a gente fala ativa, para só explicar para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Isso. Ativa é quando já está publicado, né, no portal, e passiva é quando você precisa buscar informação por meio dos mecanismos de acesso à informação. Isso. Verificar na sua escola, verificar no seu município, quando esse recurso vai chegar, se já chegou e como ele foi aplicado. Muito bem. E quem sabe ele ser aplicado também em iniciativas para melhorar a educação, a estrutura, sem dúvida, o plano de ensino e a qualidade do ensino, inclusive nesse tipo de ensino. Acho uma grande proposição, grande. É uma ideia que o telespectador que está assistindo esse programa atentamente, eu sei que tem muita gente atenta, observando isso aqui, começa gradativamente a aprender, a entender. Então essas coisas. Eu queria até dizer a vocês o seguinte. Vai haver o Fábio, presta atenção no que eu vou dizer para você transmitir ao Vinícius. Né? Eu estou solicitando a equipe da TV Cidadã na segunda-feira fazendo a cobertura do evento, do Dia Internacional contra a Corrupção, lá no edifício da Norcom, viu? Na segunda-feira. Porque eu acho que a gente precisa ver as palestras, o público precisa ver essas palestras, vamos botar na nossa TV Cidadã, ok? Muito bem. E você está coberto de razão com isso. Agora eu quero ir para a Jó, ela contar para a gente como foi, que a audiência pública é um termômetro, as pessoas ainda não se acostumaram a usar. Aprenderam na sua? Veja, inclusive que nós ousamos, né, um pouco a sistemática da audiência pública, né? Dessa vez, inclusive com o apoio da Controladoria Geral do Estado e do Foco, primeiro ouvimos a doutora Maria Clara Bugarim, o Marcos Rangel, que é um técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, que nos proporcionou a oportunidade de elaborar uma emenda ao projeto de lei da transparência e de acesso à informação, que trata da eficiência dos índices de eficiência do gasto público, né? Então, dentro no escopo do projeto da lei de transparência e de acesso à informação, nós fizemos uma emenda com o auxílio do Marcos Rangel, que é esse técnico, que traz uma novidade para o controle, né? Para o controle geral do Estado e para a transparência, que é justamente o índice de eficiência do gasto público dos recursos oriundos de empréstimos e financiamentos. Né? Então foi muito positivo e depois, ao invés de ouvirmos as autoridades, nós ouvimos a plenária, o cidadão que estava lá presente. Então foi uma experiência muito positiva, a audiência foi bem prestigiada. É certo que por pessoas de um conhecimento mais técnico, né, contabilistas, economistas, mas também tinha o cidadão participando e participou efetivamente da audiência, com algumas considerações. A doutora Maria Clara respondeu a todas elas. E aqui eu gostaria de também utilizar a oportunidade para parabenizar a Controladoria Geral do Estado pela nota do portal da transparência, né? Que hoje o Estado de Alagoas ocupa o segundo lugar no ranking da CGU. É isso? Parabenizar também a Controladoria Geral da União, que foi o órgão que capitaneou todo esse processo de controladoria, de controle dos estados, dos municípios também, o processo de transparência, de fiscalização. E aqui eu vou, como foi feito o desafio a mim, eu vou fazer um desafio à Controladoria Geral do Estado de estender, e eu tenho certeza que a doutora Maria Clara Bugarim, junto com você, Fabrícia, de estender esse interesse, a importância da controladoria para os municípios,
para que nós possamos criar no âmbito dos municípios uma controladoria geral. Perfeito. Porque o que a gente vê muitas vezes, é claro que aqui a gente tem que separar o joio do trigo, mas às vezes os erros formais que a Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas do Estado, vivencia na realidade dos municípios é muitas vezes desconhecimento Com certeza. do como fazer, do que é certo fazer. Às vezes existe a boa intenção, né? Mas não revestida da formalidade necessária para dar aquela a certeza da transparência e da efetividade do gasto público. Então, eu gostaria que a Controladoria Geral do Estado, assim como a CGU foi pioneira em incentivar os estados na implantação Esse programa está dos desafiante. estados, a Controladoria Geral do Estado realmente levar isso para os municípios, capacitando os controladores, mostrando a importância da atuação da Controladoria. A doutora Maria Clara Bugarim já tem feito alguns eventos nesse sentido, mas a participação efetiva, o dia a dia, a capacitação por região é muito importante. Muito. O controle municipal e mostrar essa importância ao gestor público, né? Porque o gestor público hoje, municipal, né, estadual, ele tem um papel de líder, mas ele não controla mais o gasto público. É verdade. Você sabe que antigamente, né, os gestores, os prefeitos, os governadores, efetivamente era quem controlava, né, o gasto público, a sua necessidade, como fazia, era o jeito de fazer, né? Mas hoje a realidade é Sem outra, dúvida. nós precisamos avançar e eu acho que o papel da Controladoria Geral do Estado, esse é o caminho, né? E eu até me alinho para ajudar a mobilizar os Coisa municípios boa, nesse coisa sentido. boa. É isso aí. Alinhamentos à vista. Eu acredito que acaba sendo um desafio meio que com um convite, né? O porquê não. E o melhor beneficiado acaba sendo sempre o nosso principal cliente, que é, além do próprio governador, no sentido de assessorá-lo, tanto quanto atender a sociedade. E assim, dentro hoje do papel que a Controladoria Geral do Estado já apoia os municípios, dentro até do próprio evento, vai haver o terceiro encontro da rede de controladorias aqui do estado de Alagoas, e nós já temos esse papel próximo a essas controladorias, mas não como práticas, não como sentido de desenvolver o ensinar e novos modelos, uma metodologia a ser aplicada. Eu acredito que é um desafio muito interessante. Eu posso até já, vamos dizer assim, apesar de que a doutora Clara não está aqui, mas eu posso trazer essa responsabilidade Mas está muito bem pra representada. Com certeza. E a gente pode, inclusive, Fabrício, usar as universidades como parceiras, Exatamente, né? é onde eu ia chegar. Exatamente, É como a exatamente. sintonia, que eu ia tocar exatamente nesse ponto, no sentido que eu posso trazer essa responsabilidade para mim no sentido de superintendente de controle financeiro, que é a Perfeito. posição que eu ocupo hoje na CGE, e estender isso ao meio acadêmico, porque paralelo às minhas atividades da CGE, eu desenvolvo também atividades na área acadêmica. Eu controlo um curso que é em Finanças, Auditoria e Controladoria, e existem inúmeros métodos que podem ser aplicados com resultados a médio, curto e a longo prazo. Então, esse desafio eu tomo mais como um convite, né? Então, convite feito, convite aceito. Com certeza, quando a doutora Clara retornar, a gente vai estar conversando sobre isso, e aí, muito provavelmente, a gente vai estar te dando um retorno. Coisa Mesmo que não seja boa. eu, E a com certeza, CGU, hein? a E doutora a Clara CGU? vai envolver a CGU Tenho para lhe dar certeza. essa resposta completa. E a Aí, CGU? muito obrigada. O desafio foi Geraldo, para a CGU também. eu tenho um questionamento para fazer Diga, para a diga, Jó, vamos Fabrícia, lá. para o papel do gestor, no caso da Controladoria Geral do Estado. Qual é a importância do gestor no processo da transparência e do controle? Quando eu falo gestor, do gestor maior, no caso do governador, do prefeito, Perfeito. qual é o papel e como vem sendo, e como vem desempenhando esse papel o governador Renan Filho? No papel do governador, eu acredito que ele se manter seguro e assessorado por esses órgãos, os quais que vão executar a sua principal nuance. E voltando para a controladoria, dentro da nossa missão, a principal de fato é assessorar o governador do estado no quesito do controle interno dos órgãos. Então, de fato, a gente tem vivido isso, é a nossa missão. E todas as diretrizes, todos os objetivos que a gente propõe em tudo que a gente vem a realizar para os próximos meses, os próximos anos, com certeza tem sido alinhado e parametrizado por esse fim. Então, partindo agora como gestão, né, a doutora Clara ela deixa muito transparente essa nossa atuação.
E, inclusive, dentro do próprio, assim, no próprio site da Controladoria, nós proporcionamos o SIC, né, que é o Sistema de Informação, que o próprio cidadão ele tem acesso como uma transparência passiva, que, inclusive, né, o Nelton explicou, e que nós fazemos o controle e o monitoramento de como os órgãos utilizam esse sistema. Então, eles têm um tempo de resposta, que, se eu não estou enganada, são 20 dias garantidos pela legislação. E, paralelo a isso, nós fazemos o monitoramento desse tempo de resposta. Então, o cidadão ele tem a segurança de que vai ser respondido, mas num tempo hábil e que é regulamentado para isso. Então, você me deu um gancho para a pergunta que eu ia fazer em seguida, que é a questão da estatística. Vocês têm estatística de resultados desse trabalho em relação à participação da sociedade? Temos sim. Eu não tenho nesse momento para te proporcionar, até porque quem cuida dessas informações é uma outra superintendente, é a Bruna. Mas existe. Mas existe sim. Existe. E é de fácil acesso. E você tem conhecimento de que, em função desse trabalho, essa participação vem aumentando? Sim, exatamente. E até eu estava conversando com a Bruna antes de vir para cá, e ela comparou, inclusive, por exemplo, o portal da transparência. Foi analisado, no decorrer desse ano, dos 10 primeiros meses, comparando ao portal anterior, houve um crescimento de 130% do crescimento de acessos ao próprio portal. Exatamente. Muito bem. Ou seja, o cidadão se mobilizando em buscar informação. Então, aí a pergunta vai para o planejamento. O planejamento já começa a perceber que pode planejar também em função do cidadão? Com certeza. Ou seja, ele já está aproveitando essa estatística? Com certeza. Só voltando ao que a Fabrício falou, todas as demandas que chegam na Secretaria de Planejamento, até hoje chegaram, pelo meio do ESIC ou da transparência, todas foram respondidas no prazo. Ou seja, a gente tem um cuidado especial, porque sabe que ali é uma demanda da sociedade, a gente precisa responder, existe uma lei, então todas as demandas que chegaram até agora, nós conseguimos responder dentro do prazo. E ainda existe um órgão que controla. Sim, e nós somos cobrados também pela CGE. Mas voltando à sua pergunta, para o planejamento, sem essa informação Exatamente. Não existe. Então a gente precisa o tempo todo estar colhendo informação da sociedade para que a gente possa dar resposta às demandas da sociedade. Então, essa é uma prática que a gente já faz. Por exemplo, a gente faz muito, como a gente já estava falando, audiências. A gente vai nas 9 regiões do estado, colher as informações, as demandas da sociedade para trazer para dentro do planejamento, discutir isso. Aquilo que eu estava falando com os alunos, nós vamos fazer um fórum no final do ano, pegar todas as informações que os alunos trouxeram, levar para o governador, para tentar, a partir do que eles desenvolveram de informação, que eles tinham de demanda, ver o que é possível a gente implementar dentro do governo, como ações para o governo diretamente, para que a gente possa dar resposta. Até porque isso pode gerar perfeitamente reforma administrativa, mudança de orçamento, emendas dos deputados e por aí vai, não pode? Pode, tudo claro. Isso em cima da informação e do conhecimento. Não é, meu querido Tiago? Exatamente, Geraldo. Eu queria só complementar a fala da Fabrício e do Genildo, que assim, em conversa com a própria Bruna, que é a superintendente de correção e ouvidoria da CGE, ela informou que depois com a informatização do ESIC, ou seja, o ESIC informatizado por parte do Estado, os pedidos de informação cresceram assim de forma bastante substantiva, cerca de mais de 5 vezes, ou seja, realmente o cidadão está fazendo valer o seu direito. No que tange também ao portal de dados abertos, que é administrado pela CEPLAG, que é o Alagoas em Dados e Informações, que lá a gente tem uma série de outros dados que vão além do controle, como por exemplo, dados sobre georreferenciamento das escolas, localização de delegacias, estatísticas diversas sobre os indicadores do Estado. O que a gente percebeu é que nos últimos 12 meses o nosso acesso ao portal dobrou. A gente tem em média 5.000 pessoas por mês consultando informação, certo? Ainda é pouco, mas só esse crescimento nos últimos 12 meses nos mostra que a sociedade está, como a lei de acesso é nova, a sociedade ainda está incorporando no seu cotidiano, mas vem incorporando isso com bastante velocidade e a busca por informação pelo governo só tem aumentado. Muito bom. A gente está chegando naquela partezinha final do programa, onde eu faço aquela pergunta, que pergunta eu não fiz, meu querido Tiago, para você não sair frustrado daqui, que gostaria que eu tivesse feito, tá? E rapidinho a resposta também. Se Alagoas está sendo um estado inovador ou não na transparência? Está? Com certeza. Com certeza, porque assim, eu digo isso que eu ouvi do próprio governador em reunião com ele, que ele determinou que Alagoas, o governador é ousado, o governador jovem, quer que Alagoas seja o estado mais transparente do Brasil, e não é à toa. Todo esse apoio aí
essa evolução do Portal da Transparência, sem dúvida, tem o apoio direto do governador, e não só o governo do estado, como também a gente percebe que a transparência ela está se evoluindo na academia. Eu falo até por experiência própria. Eu sou professor, eu estou orientando 3 alunos sobre dados abertos e transparência. Enfim, Alagoas tem tudo para ser um dos estados mais pioneiros no que tange a transparência e inovação. E a sociedade precisa saber disso. É muito bom de ouvir. Quando se ouve, eu sou daquele tipo que diz assim, gente, para de só falar mal de Alagoas. A gente precisa mostrar as coisas boas de Alagoas, dentro de Alagoas e fora de Alagoas. A gente tem que exportar coisa boa. Não é ficar agora calado. Não temos que ficar calado. Obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso programa, ok? Meu querido Nelton Martins, auditor da CGU. Que pergunta eu não fiz a você, Nelton? Uma que a gente costuma ouvir bastante, mas que não foi feita. A CGU só faz, de fato, fiscalização para punir, ou para junto à Polícia Federal? Quais são as ações de formação realmente positiva e de auxílio ao gestor? Então, citar também aqui na mesma toada aqui da capacitação, nós temos um programa de capacitação de gestores locais, o Sérgio Estudos, nosso colega que faz bastante disso aqui em Alagoas. Nós contamos também que isso seja replicado entre os municípios. Nós temos um programa novo, né, na casa, que é o programa de fomento à integridade pública, em que a gente vai fazer, estamos implantando para nós mesmos um plano de integridade institucional, no qual a gente mapeia todos os nossos processos, identifica os pontos de interface, principalmente entre público e privado, que pode gerar corrupção, e implementamos normas de mitigação, de prevenção desses problemas, e estamos incentivando os outros órgãos federais, inclusive aqui os estados de Alagoas, claro, que queiram aderir a esse programa, o programa de fomento à integridade pública. Quem tiver interesse, entre em contato com a CGU. E é isso que nós estamos precisando, integridade pública. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado, Geraldo. Aguarde convites para ir ao bate-papo. Obrigado, Geraldo. Ok. Fabrício, que pergunta eu não fiz a você. Você deitou falação e deu muita explicação boa aqui nesse programa hoje. Que coisa boa. Sinta-se, minha querida Clara Bugari, magnificamente representada pela Fabrício. Eu acredito que uma pergunta prática e direta seria tipo, qual o assunto mais procurado através do ESIC, né? E eu já lhe traria a resposta sobre todos eles que voltam mais referente às metas do governo. Esses são os assuntos que, se a gente consegue hoje enxugar, daria nesse resultado. Muito bom, e é uma informação que o povo quer. Exatamente. E cada vez mais. Esse Obrigado acompanhamento vindo, aí, Fabrício. firme e presente, que a sociedade tem se mostrado. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Ok? Meu querido Genildo, secretário executivo de Planejamento e Patrimônio. Primeiro eu quero que você leve um abraço muito especial ao meu particular amigo Christian, com certeza, e ex-colega de gestão lá da Prefeitura Municipal. Pode deixar. Ok? Que pergunta eu não fiz? Talvez, qual é o papel do planejamento desse processo de transparência, de gestão? Qual? Talvez seja esse. Nós temos, eu acho que nosso papel é não só apoiar, mas difundir práticas de gestão, inclusive no governo, e de transparência também. Vou dar só um exemplo aqui, que é essa questão da participação. No dia 12, como foi colocado aqui, dia do evento, nós vamos lançar o portal do orçamento em dados. Também um aplicativo em celular, que você vai poder acompanhar toda a execução das secretarias em tempo online. Ou seja, qualquer cidadão vai poder olhar para a Secretaria de Educação, Saúde, Segurança, qualquer uma secretaria, e saber como está sendo gasto o dinheiro público. Então, a gente precisa avançar nessa linha de disponibilizar a lei, né? Pois é. Exatamente. Que é disponibilizar mais informação, trazer mais para perto da sociedade, trabalhar mais com informação, para gerir mais informação de qualidade. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. Você. Minha querida Jó Pereira, eu tenho um prazer enorme de ter recebido você num dos meus programas pela primeira vez. Eu espero que você tenha feito assim a sua entourage aqui nesse programa para não parar de vir, nem a esse, nem ao bate-papo. Será um prazer muito grande. E eu quero te perguntar, antes de você dizer que eu não fiz, como é que você enxerga essa nova Assembleia Legislativa, ou não nova, não sei. O que é que você espera dos próximos anos de Assembleia Legislativa do Estado? Veja, Geraldo, eu acho que até a sua pergunta coincide um pouco com a pergunta que eu faria, né? Qual é o papel do Legislativo nesse processo? Muito bem. Né? Qual é o papel do Legislativo? Como ele está desempenhando o seu papel? Isso. E eu digo que nós avançamos, mas avançamos a passos muito lentos.
Muito bem. Muito lentos. É uma constatação. Eu acho que o Legislativo tem muito que mais se contribuir, principalmente com a remodelagem, a readequação do Portal da Transparência, né? Foi colocado um Portal da Transparência, ao meu ver, muito por formalidade, mas muito pouco para dar acesso a uma informação que o cidadão anseia. Muito bem. Né? O cidadão reclama por isso Muito bem. e o Poder Legislativo precisa ouvir esse cidadão e atender esses anseios. E talvez seja isso a falta que a gente sente da sociedade participando das discussões do Legislativo. Essa efetividade de estar perto do povo, de estar ouvindo o cidadão e atendendo os seus anseios. Você diria que o que a Assembleia Legislativa precisa é de mais integração cidadã e menos desintegração política? Poderia ser. Eu acho que nós todos, e não só a Assembleia Legislativa, mas todos os políticos e cidadãos, nós precisamos unir forças. Perfeitamente. Forças por Alagoas. É isso aí. Forças, É isso e a partir aí. do momento que a gente une força por Alagoas, a gente está unindo força pelo Brasil, se cada estado pensar do mesmo jeito, né? Muito. Nós precisamos unir força de conhecimento, de ideias, força política, o que não significa que eu não tenho uma crítica, que eu não tenho uma visão Com certeza, diferente, com certeza. mas eu tenho um objetivo comum. Isso é muito bom. Então é isso Muito que falta. obrigado por ter vindo. Eu que Vou agradeço combinar o convite. com a sua assessoria para você ir ao bate-papo aí para a gente tratar de assuntos legislativos, Com de um modo certeza. geral, A para você convite falar aceito. sobre a sua região, certo? E fica também, através de você, o meu convite, o futuro prefeito de Teotônio Vilela está conosco. Tá bom, então. Tá bom? Tá Obrigado por joia. ter vindo. Muito obrigada. Obrigado também a vocês todos que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise desse programa ou com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que vocês já sabem. E ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Então, até lá, gente.